Meus filhos, quer você perceba ou não, todas as batalhas que enfrentamos têm uma fundação espiritual. Cada vitória requer intervenção divina. As fortalezas são como correntes apertadas em torno de uma alma, restringindo sua liberdade e impedindo-a de seguir o propósito divino de Deus. Mas há uma boa notícia. Através do poder de Cristo, nenhuma fortaleza é inquebrável. Hoje, exploraremos como erradicar todas as fortalezas em nossas vidas e andar com ousadia e na liberdade que Deus já proporcionou. Vou orar uma oração poderosa com você, em nome de Jesus. Portanto, assista até o fim e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. Meus amigos, deixem-me lembrá-los desta verdade, de 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas, derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Este versículo nos lembra que nossa batalha não é travada no físico, mas no espiritual. Ele nos chama a usar as armas espirituais fornecidas por Deus para demolir todas as fortalezas. Imagine tentar atravessar um abismo que o separa do seu destino. A única maneira de atravessar é removendo as barreiras que bloqueiam seu caminho. As fortalezas, tijolo por tijolo, são essas barreiras, e Deus nos deu as ferramentas para removê-las. Hoje, quero convidá-lo a tomar posse dessas ferramentas e entrar na plenitude da liberdade de Deus. Primeiro, vamos explorar como identificar e entender as fortalezas. Meus amigos, para arrancar qualquer fortaleza, devemos primeiro entender o que ela é e como funciona em nossas vidas. Uma fortaleza não é apenas um mau hábito ou um momento fugaz de fraqueza. É um padrão fortificado de pensamento, muitas vezes reforçado por mentiras e enganos espirituais, que nos mantém cativos e nos impedem de abraçar plenamente a verdade de Deus. A Bíblia ensina em Provérbios 23, 7, pois como ele pensa em seu coração, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. Esta verdade profunda revela que nossos pensamentos moldam nossa identidade e influenciam nossas ações. Quando nossas mentes são mantidas em cativeiro por falsidades ou pensamentos que não se alinham com a vontade de Deus, eles se tornam a fundação das fortalezas espirituais. Pense em um castelo fortificado com muros altos e guardado ferozmente. Uma fortaleza opera de maneira semelhante dentro de nossos corações e mentes, resistindo à verdade da palavra de Deus e buscando dominar nossa perspectiva, afastando-nos da liberdade. Essas fortalezas podem tomar muitas formas, como medo, falta de perdão, orgulho, vício ou decisões e escolhas imorais que nos afastam da verdade de Deus. Muitas vezes, essas fortalezas estão enraizadas em feridas passadas, experiências negativas ou mentiras plantadas pelo inimigo. Em João 8,32, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa que a verdade é a chave para se libertar de todas as fortalezas espirituais. Mas o desafio é que, se não reconhecermos as mentiras que acreditamos, não poderemos substituí-las pela verdade de Deus. Portanto, identificar as fortalezas começa com autoexame e uma disposição para confrontar as áreas de nossas vidas onde nos sentimos presos ou derrotados. Um dos maiores desafios na erradicação das fortalezas é que elas muitas vezes se sentem familiares ou até mesmo justificadas. Na verdade, às vezes pode parecer que você está fazendo a coisa certa, mesmo quando está enraizado no engano ou no medo. Por exemplo, alguém lutando com a falta de perdão pode acreditar que manter o ressentimento os protege de mais danos, mas na realidade, isso os mantém amarrados, incapazes de experimentar a plenitude da paz de Deus ou de se entregar em relacionamentos.
Ações fora do plano de Deus para a pureza podem parecer gratificantes no momento, mas acabam levando ao vazio espiritual, relacionamentos quebrados e separação de sua vontade. Da mesma forma, o medo pode se disfarçar de cautela, enquanto o orgulho pode se disfarçar de confiança. É por isso que a palavra de Deus é essencial para expor e desmantelar fortalezas. Hebreus 4:12 nos lembra que a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus revela os motivos ocultos e falsas crenças que alimentam as fortalezas, permitindo-nos enfrentá-las com a autoridade divina. O primeiro passo para identificar as fortalezas é pedir ao Espírito Santo que ilumine as áreas de nossas vidas que não estão alinhadas com a verdade de Deus. O Salmo 139, 23, 24 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta oração convida Deus a revelar as raízes de nossas lutas e nos guiar em direção à liberdade. Uma vez que tenhamos identificado uma fortaleza, o próximo passo é examinar sua base. Quais são as mentiras ou medos que a mantêm no lugar? Quais eventos ou experiências contribuíram para a sua formação? Compreender esses fatores nos ajuda a abordar a fortaleza na sua raiz, em vez de apenas lidar com seus sintomas superficiais. Por exemplo, o medo pode resultar de rejeições ou fracassos passados, levando uma pessoa a acreditar que é indigna de amor ou sucesso. Essa mentira os mantém presos na insegurança e os impede de entrar nas promessas de Deus. A falta de perdão pode surgir de feridas profundas causadas por traições ou mágoas, convencendo alguém de que manter o ressentimento lhes dá controle. Mas essa fortaleza apenas aprofunda a dor e cria uma barreira para a cura de Deus. O orgulho muitas vezes pode estar enraizado no medo de parecer fraco, fazendo com que alguém rejeite a correção ou se recuse a depender de Deus. Essa confiança equivocada os cega para a necessidade de graça e os rouba de crescer espiritualmente. O vício pode se originar de um desejo de escapar da dor ou preencher um vazio emocional, levando à falsa crença de que substâncias ou hábitos podem trazer conforto duradouro. Essa fortaleza os prende em um ciclo de dependência, distanciando-os do poder de Deus para curar e restaurar. Relações ou ações impuras podem surgir de alimentar a mente com conteúdo que promove a luxúria ou desejos egoístas, promovendo um foco excessivo na carne em vez do espírito. Isso pode levar a uma falsa sensação de realização, mas acaba deixando a pessoa sentindo-se vazia e distante do plano perfeito de Deus para o amor e a pureza. Cada um desses exemplos demonstra como nossas experiências, medos e até mesmo as escolhas que fazemos sobre o que consumimos e priorizamos podem dar origem a fortalezas. Quando não controladas, essas fortalezas criam raízes e se aprofundam, afetando todos os aspectos de nossas vidas. Identificando essas raízes, podemos começar a desmantelar as mentiras com a verdade da palavra de Deus. Considere a história do rei Saul, cujo ciúme e temor de Davi se tornaram uma fortaleza destrutiva em sua vida. Em vez de buscar a orientação de Deus e lidar com suas inseguranças, Saul permitiu que essas emoções o dominassem, levando a decisões irracionais e, finalmente, sua queda. Este exemplo nos lembra que fortalezas, se não forem controladas, podem ter consequências devastadoras. Mas, meus amigos, há esperança. Nenhuma fortaleza é grande demais para o poder de Deus.
Efésios 4, 31, 32 nos instrui: deixem toda a amargura, ira, fúria, gritaria e maledicência, junto com toda malícia. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A falta de perdão pode reabrir as portas para a escravidão, enquanto o perdão mantém nossos corações livres e nossos espíritos alinhados com a graça de Deus. Outra maneira de manter a vitória é através da ação de graças e do louvor. Salmo 104 declara: entrem por suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. A ação de graças muda nosso foco dos desafios para a bondade de Deus, reforçando nossa confiança em seu poder. O louvor nos lembra de sua soberania e mantém nossos espíritos elevados. Também devemos estar vigilantes contra a complacência. 1 Pedro 5:8 adverte: sejam sóbrios, estejam vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. A vitória sobre uma fortaleza não significa que o inimigo vai parar de atacar. Devemos permanecer alertas e resistir ativamente, permanecendo firmes na fé. Preencher nossas vidas com propósito divino é outra chave para manter a liberdade. Quando nos concentramos em servir a Deus e cumprir seus planos para nós, deixamos pouco espaço para o inimigo nos distrair ou enredar. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam-no de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Uma vida enraizada no propósito é uma vida que prospera na liberdade de Deus. Também devemos lembrar que caminhar em liberdade é uma jornada de graça. Filipenses 1:6 nos garante: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. A graça de Deus nos sustenta enquanto crescemos, aprendemos e amadurecemos na nossa fé. Mesmo quando tropeçamos, sua graça é suficiente para nos levantar e nos colocar de volta no caminho da liberdade. Meus amigos, arrancar fortalezas e andar em liberdade, mantendo a vitória, requer diligência, intencionalidade e dependência de Deus. É uma jornada de transformação, obediência e confiança em sua força. À medida que continuamos a andar em sua verdade, experimentamos a vida abundante que Ele prometeu. Amém, Senhor.